Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui do canal, né? Hoje um vídeo da parte de meteorologia e com foco em conversão, né? Vamos aqui para a leitura aqui do desafio. Qual a soma dos valores CI e H em metros, né? Então aqui a gente tem a representação do desenho técnico, né? Aqui no caso uma perspectiva isométrica, onde a gente tem aqui referências no que diz respeito a comprimento, largura e altura, cada um com um respectivo valor aqui embaixo, né? Então, no caso, o que é que acontece? A pergunta é exatamente a soma desses valores, só que em metros. Eles estão em polegada fracionária e a gente precisa saber essa soma e, obviamente, converter aí para metros. Bom, aqui os valores, deixa eu dar um zoom aqui. Os valores são 2 polegadas, né? 2 polegadas e meia e 2 polegadas e um quarto. Né? Para a gente somar de forma bem rápida, né? O que a gente pode fazer? Né? Aqui a gente tem os valores inteiros, né, da polegada, e aqui a gente tem a relação de fração. Então a gente pode somar primeiro a relação de fração e verificar se ele vai ficar menor do que uma polegada inteiro, né? Se ele ficar menor do que uma polegada inteiro, melhor ainda para a gente, né? Então o que é que a gente faz para calcular aqui de forma bem fácil? É só trazer, né, a relação da maior fração, da maior parte da fração, para a mesma base, né, da menor fração. No caso aqui, meia polegada, né, só para representar aqui graficamente, meia polegada, né, a gente teria exatamente ali o preenchimento de metade, né, do valor, né, então meia polegada, obviamente, vai ser maior do que um quarto. Né, se a gente fosse analisar um quarto de polegada, a gente teria apenas uma parte em 4, né? Então, meia polegada vai ser maior. E aí, no caso, o que, é que a gente faz? A gente vai levando essa base até ficar na mesma referência aqui da menor, né? Ou seja, chegando lá na base 4. Então, no caso aqui, meia polegada, se a gente multiplicar por 2, a gente vai chegar exatamente ao quê? A 2 quartos de polegada, né? Então, aí fica mais fácil de somar com um quarto de polegada, né? Ou seja, 2 quartos de polegada mais um quarto de polegada, a gente vai somar o expoente e vai manter a base, né? Então vai dar igual a 3 quartos. Ou seja, meia polegada mais um quarto de polegada dá igual a 3 quartos de polegada. E não ultrapassou uma polegada inteira, né? Por exemplo, se a gente somasse e desse 1 em 3 quartos, uma polegada e um oitavo, né? Seria maior do que uma polegada inteira. Nesse caso aí ficou menor do que uma polegada inteira. Então agora basta a gente somar os valores inteiros e juntar com 3 quartos, né? Ou seja, a gente vai ter 2 mais 2 mais 2, né? Ou seja, vai dar 6 mais 3 quartos de polegada. Ou seja, fazendo essa soma, a gente vai chegar exatamente a 6 polegadas e 3 quartos, né? Então é o valor que a gente deve converter. E aí também, para converter de uma forma bem rápida, o que é que a gente pode fazer? A gente transforma esse valor de fração para decimal. Divide 3 por 4. 3 por 4 vai dar 0,75, ou seja, 6 polegadas e 3 quartos vai ser a mesma coisa do que 6,75, né? Então, essa soma aqui, ela representa exatamente esse valor. Só que aqui ainda tem polegada, não mais polegada fracionária, né? Nesse caso aí polegada decimal, mas aí a gente agora pode converter de forma mais prática aí para metros. E aí a questão da conversão, o que, é que a gente tem que levar em consideração? Né? Uma polegada é igual a 25,4 milímetros, aqui é vírgula 4 milímetros, que também é igual a 2,54 2,54 centímetros, que também é igual a 0,254 decímetros, né? E que também é a mesma coisa do que 0,0254 metros. Opa, então é esse valor aqui que nos interessa para converter já direto. Então, se uma polegada equivale a 0,0254 metros, para a gente saber quanto equivale 6,75 polegadas em metros, é só a gente pegar esse valor
e multiplicar pela sua relação de base, né? Então, aqui é só, deixa eu dividir aqui, o resultado final vai ser 6,75 multiplicado por 0,0254, né? Então, a gente vai chegar aí ao resultado final. Deixa eu multiplicar aqui, 6,75 multiplicado por 0,0254 vai dar igual a 0,17145 metros. Então, essa aí é a resposta correta. Nesse caso, a alternativa D é a resposta correta, tá bom? Então, fazendo a soma desses valores em polegada, convertendo para metros, a gente vai chegar a esse resultado, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, né? Ajuda a fortalecer o nosso canal. Participe da nossa comunidade, né? Na nossa aba comunidade, né? No próprio canal, acessa lá, tem um monte de perguntas, né? Quiz lá sobre diversos temas aí de áreas técnicas aí para você testar seus conhecimentos. Então é isso. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de mecanismos, né? No caso, segundo vídeo falando sobre essa análise da rosca do parafuso M12, né? Que é a pergunta que a gente está tratando, né? Considerando o parafuso com rosca métrica do tipo M12, responda as perguntas abaixo, né? O passo, o diâmetro do corpo cilíndrico, o diâmetro útil externo, né? Parte do filete, e a profundidade do filete, né? Então aqui a gente até identificou a norma, né, que utiliza essa referência, que no caso é a ISO 965, né, ou melhor, né, que o parafuso é fabricado segundo essa norma, né, a rosca dele especificamente. No caso, o passo é 1,75 milímetros, o diâmetro útil externo do filete é 12 milímetros, vou até mudar a ordem aqui para seguir a sequência lá das respostas. O diâmetro do corpo cilíndrico 9,85, né, aproximadamente. O diâmetro útil externo do filete é 12 milímetros. E faltou a última resposta, que aí no caso é a profundidade do filete, né, e aí eu deixei a parte porque a gente precisa fazer aí uma análise. Bom, então basicamente o que acontece? Se a gente for levar em consideração o perfil, né, do filete, exemplo, na rosca métrica, na rosca triangular, ele não fica, obviamente, um triângulo perfeito, né? Você vai ter exatamente nas suas extremidades a questão do arredondamento, né? Seja na crista do filete, seja no vale. Então, existe um valor, né, entre aspas, ali descontado, que é exatamente, né, até por conceitos tribológicos, para que você tenha ali o deslizamento durante a questão da junção dos elementos, né? Nesse caso, porca e parafuso, né? E aí existe essa relação da folga, e aí acaba confundindo muito a questão ali da profundidade do filete, né? Pela norma, né, o cálculo da profundidade do filete, vou colocar aqui profundidade, vai ser exatamente uma constante, né, 0,6134, né, que é para a formação ali do corpo triangular, multiplicado pelo passo. Beleza, então vamos logo responder para explicar na sequência, né, o que é que isso representa. Então, a gente vai ter 0,6134 multiplicado pelo passo, que nesse caso é 1,75. Né? Então, 0,1634 multiplicado por 1,75. Né? Nesse caso, fazendo a multiplicação da constante para a formação ali do corpo do filete pelo passo, a gente vai encontrar 1,073. Vou deixar assim, né? Ficou 1,07345. Então, 1,073 milímetros. Então, isso aí seria a profundidade do filete. Bom, o que é que normalmente ocorre? Por exemplo, se você estiver fazendo um curso de tornearia, convencional, CNC, ou já for profissional da área, o que é muito comum de acontecer, você vai calcular a profundidade do filete, você vai ter a profundidade do filete, vai ser igual a o passo, né? Vou colocar aqui PR, profundidade, vai ser igual ao passo multiplicado por 0,7, eu vou colocar aqui até entre parênteses, 0,7 ou 0,65, né? Multiplicado por 2.
né, multiplicado por 2. Então, deixa eu explicar aqui. O passo, ok, né, faz parte ali da fórmula, né? E aí entra essa questão 0,7 ou 0,65, né? Na verdade, se você for pegar manuais, até ele dá uma variação ali possível. Mas de onde é que vem esses valores? Esses valores, eles são oriundos exatamente daquele 0,6134. Como eu tinha falado, na fabricação comum, padronizada dos parafusos, é muito comum o uso de laminadores, né? Ou seja, eles acabam, entre aspas, causando a impressão, né, ali, imprimindo no parafuso, conformando no parafuso o filete da rosca, né? E aí já com todo acabamento e tal. Só que aí o que acontece? Na fabricação convencional ou CNC, a gente normalmente utiliza para a fabricação convencional 0,7, levando em consideração vibração, folga do torno. E no caso para o torneamento CNC normalmente é 0,65. Mesmo o torneamento CNC, né, trabalhando com fuso esférico, né, você tendo uma boa referência ali de parada, controle de velocidade, uma vibração menor, mas se usa 0,65 por causa do da própria questão de corte, né, da ferramenta de corte, né, ou seja, um processo de usinagem, o qual você está utilizando uma ferramenta monocortante, né, mesmo ela tendo uma ação bilateral, mas ela ainda acaba gerando, né, em muitos casos, a questão do seccionamento do corte, né, e do seccionamento no arrancamento do cavaco, né, e acaba deixando muitas vezes o filete crespo, né, mostrando ali, entre aspas, que o material foi arrancado, né, e acaba não dando um acabamento tão bom, né. No caso do torneamento convencional, isso é mais frequente, do CNC bem menos. Então por isso que é muito comum, né, você repetir várias vezes o passo, né, para dar acabamento, né, ter um cuidado maior ali no acabamento da rosca, né, seja com CNC e muito mais na parte convencional. Então aí é onde vem esse 0,7 ou 0,65. Então é muito comum usar 0,65 para CNC e 0,7 para o convencional. Só que acontece, aí entra o vezes 2, que é que muita gente acaba se confundindo. O vezes 2 leva em consideração a questão da simetria da peça, né? Então, exemplo, vamos supor que é um parafuso e está lá a ferramenta de corte, né? Está lá a ferramenta de corte lá para fazer a rosca. O que é que acontece? Quando você desloca no torno, exemplo, 1 milímetro, né, no sentido transversal, na verdade você está deslocando a metade. Exemplo, você colocou 1 milímetro, você está deslocando 0,5. Ou seja, ele vai tirar 0,5 de um lado, 0,5 do outro. Então, se você fosse medir entre as raízes ali do corpo cilíndrico, 0,5 de um lado, 0,5 do outro, daria 1 milímetro. Né? Só como a gente está falando da norma, né, da referência da norma, quando a gente fala da profundidade do filete, a gente está levando em consideração um único segmento, né? Ou seja, a gente está verificando de forma unitária ali o filete mesmo, um único filete, né? Sem ter a questão da assimetria. Né? Então, nesse caso, a profundidade, né, de um filete é 1,073. Então, se você for somar com a simetria, né, ou seja, o que está do outro lado, você teria 1,073 mais 1,073. Ou seja, você teria mais de 2 milímetros, né, de deslocamento lá no torno. Então, por isso que entra ali o 2, por causa da simetria, né, do corte. E aí você pode perguntar, mas se usar 0,65 ou 0,7, o valor da profundidade não vai ficar maior? Isso mesmo, o valor da profundidade vai ficar maior, mas aí entra aquela característica técnica que eu estava comentando, né, da remoção do cavaco, né, ele acaba não deixando a rugosidade tão boa, normalmente nos primeiros cortes, né. Até no CNC, você vai utilizar o ciclo de rosqueamento, né, tem uma parte lá do ciclo que é para você indicar a quantidade de repetições de corte, né, profundidade ali do acabamento, isso tudo visando uma melhor condição de superfície, né, de rugosidade ali do perfil da rosca, né. E não é o que ocorre, obviamente, numa fabricação padronizada de parafuso utilizando laminadores, que é o que normalmente ocorre. Bom, então é isso, profundidade da rosca 1,073, nesse caso profundidade de um filete, né, seria aí a relação da altura do filete. Beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, participe da nossa aba comunidade, né? Participe lá das perguntas e ajude aí a fortalecer o canal. Valeu!